Era 1928 e Florence Scovel Shinn estava sozinha em seu escritório, quando uma mulher entrou em total desespero. Seu nome era Ruth. Ela tinha 43 anos e há 7 anos pedia a Deus um milagre. E nada havia mudado. 7 anos orando, 7 anos indo à igreja, 7 anos suplicando. E sua vida continuava quebrada, doente, vazia. Ruth caiu de joelhos diante de Florence e começou a chorar. Florence deixou ela chorar por alguns minutos. Então, com uma firmeza que Ruth jamais esqueceria, Florence pegou os ombros dela e disse: "Levante-se. Você não precisa pedir mais nada. Você precisa despertar o que já está dentro de você." Ruth ficou confusa. Florence continuou: "Você passou 7 anos implorando a Jesus Cristo por algo que Jesus Cristo já colocou dentro de você no dia que você nasceu. O poder que você busca não está no reino dos céus. Está aqui." E ela tocou o peito de Ruth com firmeza. "O Cristo vive em você. A divindade reside em você. E você nunca despertou isso." Ruth parou de chorar. Pela primeira vez em 7 anos, ela sentiu algo diferente. Não era esperança. Era reconhecimento. Como se algo dentro dela tivesse sido chamado pelo nome. E o que Florence ensinou a Ruth naquela tarde mudou a vida dela completamente. Mudou tão profundamente que 3 anos depois, Ruth escreveu uma carta para Florence dizendo: "Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu morri naquele dia no seu escritório. E quem nasceu foi o Cristo em mim, a divindade em mim. Mas antes de revelar o que Florence ensinou, você precisa entender algo. Algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. Algo que pode soar blasfemo para muitos, mas que é a verdade mais radical do cristianismo místico." Florence Scovel Shinn acreditava que Jesus Cristo não veio para ser adorado de longe. Ele veio para mostrar o que você é capaz de ser. Ele veio como protótipo, como exemplo, como primeira manifestação do que todo ser humano carrega dentro. A presença divina plena. Florence dizia: Jesus Cristo não é exceção. Jesus Cristo é exemplo. Ele não fez milagres para provar que ele era especial. Ele fez milagres para provar que você também pode. E isso muda tudo. Porque se Jesus Cristo é exceção, você fica dependente. Você passa a vida pedindo a Ele. Mas se Jesus Cristo é exemplo, você passa a vida ativando o que Ele ativou. E é isso que Florence ensinou. Ela ensinou ativação, não súplica. Ativação. Então respire fundo agora, porque o que vou revelar nos próximos minutos vai abalar tudo o que te ensinaram sobre espiritualidade. Vamos começar aqui. Florence tinha uma frase que ela repetia constantemente em suas palestras. Ela dizia: "O maior erro espiritual da humanidade foi transformar Jesus Cristo em ídolo distante, em vez de espelho próximo." Deixa eu explicar. Quando você transforma Jesus Cristo em ídolo, você o coloca lá em cima, inalcançável, perfeito, divino. E você fica aqui embaixo, pequeno, pecador, humano. E então você passa a vida pedindo, implorando, suplicando, como Ruth, 7 anos pedindo, e nada muda. Por quê? Porque você está olhando no lugar errado. Mas quando você entende Jesus Cristo como espelho, tudo muda. Você olha para Ele e vê o que você deveria ser. Você vê a sua própria divindade refletida. E então você não pede mais. Você ativa. Florence explicava assim: Jesus Cristo disse: "Eu e o Pai somos um." E ninguém prestou atenção no que ele disse. Logo depois, vocês farão obras maiores do que as minhas. Maiores. Não iguais. Maiores. Porque ele não queria seguidores. Ele queria sucessores. Isso mudou tudo para Ruth naquela tarde.
Porque quando Florence fez ela entender que o Cristo não estava no reino dos céus, esperando suas orações, mas dentro dela esperando ser despertado, Ruth parou de mendigar e começou a manifestar. E aqui está o que Florence ensinou a Ruth no primeiro dia. O decreto da presença não é oração, não é pedido, é decreto, é declaração de autoridade, é reconhecimento de quem você é. Florence fez Ruth repetir estas palavras, e eu quero que você preste atenção. Porque essas palavras são poderosas demais. O Cristo vive em mim. A divindade reside em mim. Eu sou o templo do Deus vivo. O poder que ressuscitou Jesus Cristo habita em cada célula minha. Eu não peço, eu decreto, eu não suplico, eu manifesto. Porque eu e o Pai somos um. Ruth repetiu com medo no começo. Florence fez ela repetir com mais força, depois com mais convicção. Até que Ruth decretava com autoridade. E naquele momento, algo aconteceu. Ruth sentiu algo que ela nunca havia sentido em 7 anos de oração. Ela sentiu poder. Não paz. Poder. Florence sorriu. Agora você entendeu. Você não é mendiga espiritual. Você é herdeira de Deus. Mas aqui está a parte que a maioria não entende. E essa parte é crítica. Você não está procurando ativar algo fora de você. Você está reconhecendo algo que já está ativo, mas que você ignorou a vida inteira. Florence explicava. O Cristo em você não está dormindo. Você que está dormindo para Ele. Ele está gritando. Você que não ouve. Ele está manifestando. Você que não percebe. Porque você está ocupado demais, pedindo ao Cristo de fora, para notar o Cristo de dentro. E isso explica por que tanta gente ora e nada acontece. Porque oração de súplica é confissão de ausência. Quando você pede, você está dizendo, eu não tenho. E o universo responde, ok, você não tem. E você continua não tendo. Mas quando você decreta, você está dizendo, eu tenho, eu sou, eu manifesto. E o universo responde, sim, você é, e você se torna. Ruth aprendeu isso do jeito mais dramático possível. Primeira semana depois daquela tarde no escritório de Florence. Nada mudou na vida dela, mas tudo mudou dentro dela. Ela não sentia mais desespero. Ela sentia algo estranho, autoridade. Como se ela tivesse acordado de um pesadelo longo. Segunda semana. Ruth começou a decretar o Cristo em todas as áreas da vida. No corpo, nas finanças, nos relacionamentos. E pela primeira vez em 7 anos, ela não sentia que estava pedindo favor. Ela sentia que estava reclamando herança. Terceira semana. As primeiras manifestações começaram. Pequenas, mas reais. Um trabalho apareceu. Um dinheiro inesperado. Uma reconciliação impossível. Ruth sabia que algo estava funcionando. Mas não era magia. Era lei. E aqui está a lei que Florence ensinou. A lei da presença. Florence descobriu isso anos antes de Ruth. Ela descobriu através de uma crise pessoal brutal. Florence estava à beira da falência financeira, emocional, física. E uma noite, sozinha, ela teve uma revelação. Ela estava lendo o Evangelho de João, capítulo 14. E ela leu aquele verso que todo mundo lê, mas ninguém entende. Eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. E naquele momento, Florence entendeu. Jesus Cristo não estava falando de união mística distante. Ele estava falando de identidade. Ele estava dizendo, o que eu sou, vocês são. O que eu faço, vocês fazem. Porque a mesma presença que me habita, habita vocês. Florence fechou a Bíblia. Ela se levantou. Ela olhou no espelho. E pela primeira vez na vida,
Ela não viu Florence. Ela viu o Cristo olhando de volta. E então, ela declarou: eu sou a presença de Deus manifestada, e tudo que eu toco prospera. No dia seguinte, 3 clientes ligaram. Em uma semana, ela havia pago todas as dívidas. Em um mês, ela estava próspera. E ela nunca mais voltou para a consciência de mendiga espiritual. Mas aqui está o que separa as pessoas que se transformam das pessoas que apenas tentam. As pessoas que se transformam entendem que não é sobre acreditar, é sobre reconhecer. Você não precisa acreditar que o Cristo vive em você. Você precisa reconhecer que ele sempre esteve. Florence explicava assim: você não cria a presença de Deus em você. Você descobre. É como o sol. O sol não para de existir, só porque está nublado. Ele continua. Lá. Você só precisa ver através das nuvens. E as nuvens são suas crenças de separação. Suas orações de mendigo. Suas súplicas de vítima. Então, aqui está o que Florence ensinou a Ruth. E o que eu quero que você aprenda hoje. Existem 3 passos para despertar o Cristo em você. Não são fórmulas mágicas. São chaves de consciência. E quando você usa essas chaves, tudo muda. Primeira chave: pare de pedir. Comece a declarar. Toda vez que você pede, você confessa a falta. Toda vez que você suplica, você confessa a fraqueza. Florence dizia: Deus não responde a pedidos. Deus responde a reconhecimento. Quando você reconhece que já tem, você recebe. Então, em vez de orar, Deus, me dá força. Você declara: a força de Cristo habita em mim agora. Em vez de Deus, me cura, você declara: o poder de cura de Cristo flui em cada célula minha. Em vez de Deus, me prospera, você declara: a abundância de Cristo se manifesta em minha vida agora. Sente a diferença? Um é pedido, outro é comando. Um é fraqueza, outro é autoridade. E o universo, que obedece à vibração, responde à autoridade, não à súplica. Ruth aplicou isso imediatamente. Ela parou de pedir a Deus por trabalho. Ela começou a declarar: o Cristo em mim atrai o trabalho perfeito agora. 3 dias depois, ela recebeu uma proposta. Coincidência? Florence diria: não existe coincidência. Existe consciência. Segunda chave: reconheça a presença antes de ver a evidência. A maioria das pessoas espera ver para crer. Florence ensinava o oposto. Creia para ver. Ou melhor ainda, reconheça para manifestar. Porque quando você espera a evidência física para crer na presença, você inverte a ordem da criação. A presença vem primeiro. A evidência vem depois. Sempre. Florence explicava: o físico é sempre o último. Primeiro vem o espírito, depois a mente, depois a emoção e só então o físico. Então, quando você declara a presença de Cristo, você não precisa ver milagre na hora. Você precisa sentir a presença primeiro. O milagre é consequência. Ruth aprendeu isso do jeito difícil. Ela declarou cura sobre uma doença crônica. Primeira semana, nada mudou fisicamente. Ela quase desistiu. Mas Florence a lembrou: sinta a presença antes de ver a cura. Ruth fechou os olhos. Ela colocou a mão no coração. E ela sentiu. Não era físico ainda. Era espiritual. Mas era real. Uma presença quente, viva, pulsante. Segunda semana, Ruth continuou sentindo a presença, ignorando os sintomas físicos. Terceira semana, os sintomas começaram a diminuir. Quarta semana, a dor tinha ido embora. Sexta semana, exames limpos. O médico não tinha explicação. Florence tinha. Você despertou o médico interior.
E Ele curou você de dentro para fora. Terceira chave. Viva como se você já fosse quem o Cristo é. Essa é a mais difícil, porque exige você largar completamente a identidade de vítima, de pecador, de pequeno. Florence dizia: você não vai se tornar divino. Você já é. Você só precisa viver de acordo. O que isso significa? Significa que você para de falar como vítima, para de agir como mendigo, para de pensar como limitado. Você começa a falar, agir e pensar como o Cristo fala, com autoridade, como Cristo age, com amor e poder, como Cristo pensa, em abundância, saúde, harmonia. Então, quando você vive assim, você não está fingindo. Você está alinhando sua personalidade com sua verdadeira identidade. Ruth fez isso. Ela tinha o hábito de reclamar da vida, de falar que tudo era difícil, de dizer que não conseguia. Florence a confrontou. O Cristo em você consegue tudo. Então pare de negar quem você é. Ruth mudou a linguagem. Ela parou de dizer, eu não posso, e começou a dizer, o Cristo em mim pode. Parece pequeno, mas mudou tudo. Em 6 meses, Ruth era irreconhecível. Não apenas externamente, internamente. Ela não era mais a mulher que entrou no escritório de Florence de joelhos pedindo milagre. Ela era a mulher que manifestava milagres, porque ela havia despertado no milagre dentro dela. E agora, calma, porque a parte mais profunda ainda não foi revelada. Tem algo que Florence descobriu sobre o Cristo interior que pouquíssimas pessoas sabem. E isso tem a ver com o que acontece quando você desperta essa presença completamente. Florence percebia que as pessoas que despertavam o Cristo interior passavam por 3 fases. E entender essas fases é essencial para você não desistir no meio do caminho. Fase 1. Reconhecimento. É quando você entende intelectualmente que o Cristo está em você, mas ainda não sente, ainda não vive. É apenas conceito. A maioria para aqui. Porque conceito não transforma. Ruth passou 1 mês nessa fase, decretando, mas sem sentir muito. Florence dizia, continue. A semente está sendo plantada. Fase 2, ativação. É quando você começa a sentir a presença. Não é mais conceito, é experiência. Você declara e algo dentro de você responde. É um calor, uma certeza, uma paz que não faz sentido lógico. Ruth entrou nessa fase na 3ª semana. E foi quando as primeiras manifestações começaram. Florence explicava. A presença ativada magnetiza. Ela atrai o que você declara. Fase 3. Identidade. É quando você para de dizer, eu tenho o Cristo em mim, e começa a dizer, eu sou o Cristo manifestado. Não é mais sobre ter presença. É sobre ser presença. Ruth demorou 6 meses para chegar aqui. Mas quando chegou, ela se tornou imparável. Florence dizia, quando você chega na identidade, você não manifesta mais. Você é a manifestação. E é nessa fase que os milagres param de ser ocasionais e se tornam constantes. Porque você não está mais ativando o poder de fora. Você está sendo o poder. Mas tem um preço. E esse preço é o que faz a maioria desistir antes de chegar na fase 3. O preço é morrer para o ego. Florence era brutal sobre isso. O Cristo não cabe em você enquanto o ego estiver ocupando o trono. Um tem que sair para o outro entrar. Ruth teve que morrer. Morrer para a identidade de vítima. Morrer para a crença de limitação. Morrer para o hábito de reclamar. E essa morte foi dolorosa. Florence acompanhou ela através disso. E ela dizia, não é fácil, mas é necessário. Porque você não pode ser 2 pessoas ao mesmo tempo.
Ou você é o ego assustado, ou você é o Cristo vitorioso. Ruth escolheu morrer. E quando ela partiu, o Cristo nasceu. E ela nunca mais voltou. Agora prepare-se para uma reflexão profunda. Florence descobriu que a maioria das pessoas, na realidade, não quer despertar o Cristo. Elas querem que o Cristo resolva todos os problemas da vida, enquanto elas permanecem no egoísmo. Mas não é assim que funciona. Florence explicava: você não pode terceirizar sua divindade. Você precisa assumir a sua parte. E assumir dói. Porque significa abrir mão da desculpa de ser vítima, da justificativa para o fracasso, da liberdade de reclamar de tudo. Quando você desperta o Cristo, você se torna responsável. E a maioria prefere continuar dependente. Ana entendeu isso. E por isso ela se transformou. Ela assumiu a responsabilidade total. Ela parou de culpar a Deus, o mundo, as circunstâncias. Ela declarou: eu sou a presença que transforma tudo. E ela se tornou. Agora, tem algo que eu preciso compartilhar antes de te dar a declaração completa. Porque existe uma história sobre Florence e Jesus Cristo, que poucos conhecem. E essa história explica de onde veio toda essa revelação sobre o Cristo interior. Em 1918, Florence estava passando por uma das piores crises de sua vida. Seu casamento estava desmoronando. Sua saúde estava debilitada. Suas finanças, um caos. E ela estava orando desesperadamente. 3, 4 horas por dia, implorando, pedindo, suplicando. E, uma noite, exausta de tanto orar, Florence teve uma experiência mística. Ela não estava dormindo, não estava sonhando. Ela estava acordada, sentada na cadeira, quando, de repente, sentiu uma presença na sala. Uma presença tão forte que ela não conseguia se mexer. E então ela ouviu uma voz. Não era uma voz externa, era uma voz interna. Mas era tão clara quanto qualquer voz humana. E a voz disse: por que você me procura fora, quando eu estou dentro? Florence ficou em choque. Ela sabia que era Jesus Cristo. Ela sabia no fundo da alma. E ela respondeu em voz alta: porque eu pensei que você estivesse no reino dos céus. E a voz respondeu algo que mudou a vida de Florence para sempre. Eu estou no reino dos céus, mas o reino dos céus está em você. Eu nunca saí. Você que fechou os olhos, pare de pedir para eu fazer o que eu já te dei o poder de fazer. Desperte, manifeste, seja. E então, a presença se foi. Florence ficou sentada, tremendo, chorando. Mas não era choro de dor, era choro de reconhecimento, como se ela tivesse acabado de lembrar quem ela realmente era. No dia seguinte, Florence começou a viver de forma diferente. Ela parou de orar pedindo, começou a declarar, afirmando, e em 6 meses, tudo na vida dela havia mudado. Não porque Jesus Cristo fez por ela, mas porque ela despertou o Jesus Cristo dentro dela. Florence nunca falou publicamente sobre essa experiência. Ela tinha medo de ser mal interpretada. Mas ela escreveu em seus diários. E depois da morte dela, quando os diários foram encontrados, as pessoas entenderam de onde veio toda a sua autoridade espiritual. Ela havia encontrado Jesus Cristo, não lá fora, dentro. E agora, você está pronto? Porque eu vou te dar a declaração completa que Florence usava para despertar o Cristo interior. Mas antes, você precisa entender. Essa não é uma declaração para você falar e esquecer. Essa é uma declaração para você viver, para você ser. Aqui está, a declaração da presença de Cristo. Florence escreveu isso em 1922.
4 anos depois da experiência mística. E ela ensinou essa declaração para centenas de pessoas. E quem viveu essa declaração se transformou. Eu reconheço agora a presença de Cristo vivendo em mim. Eu não sou um corpo separado de Deus. Eu sou o templo do Deus vivo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em mim e vivifica cada célula do meu corpo. Eu não peço milagres. Eu manifesto milagres. Porque o Cristo, em mim, é o fazedor de milagres. Eu ando em autoridade divina. Eu falo com poder celestial. Eu manifesto com graça perfeita. Eu e o Pai somos um. E tudo que o Pai tem é meu. Eu declaro agora: o Cristo em mim desperta plenamente. E eu vivo como quem eu realmente sou. Está consumado. Florence recomendava que você repetisse essa declaração 2 vezes ao dia durante 40 dias. Por que 40? Porque 40 dias é o tempo que a mente subconsciente leva para reprogramar completamente. Menos de 40. Você está apenas testando. 40 dias completos. Você está transformando. Mas tem regras. E se você não seguir essas regras, a declaração não vai funcionar. Então, presta atenção. Regra 1. Declare em voz alta, em frente ao espelho, olhando nos próprios olhos. Por quê? Porque você precisa ver o Cristo olhando de volta. Você precisa reconhecer a divindade no reflexo. Não é narcisismo, é reconhecimento. Regra 2. Nunca mais fale de si mesmo como vítima, como fraco, como limitado. Se você declara o Cristo de manhã e reclama da vida à tarde, você anula tudo. O Cristo não coexiste com vitimização. Regra 3. Haja como o Cristo agiria. Não apenas fale, viva. Quando tiver que tomar uma decisão, pergunte: o que o Cristo faria? E faça. Isso não é imitação, é ativação. Florence testou essas regras com dezenas de pessoas. E o padrão era sempre o mesmo. Quem seguia as 3 regras, transformava em 40 dias. Quem quebrava alguma regra, não via nada. E aqui está o que acontece nos 40 dias. Por que Florence documentou isso com precisão? Dias 1 a 7. Resistência. Você vai sentir que está fingindo, que está mentindo, que é arrogância. Esse é o ego lutando para não morrer. Continue. Não desista. A resistência é sinal de que está funcionando. Dias 8 a 14. Instabilidade. Você vai ter dias que sente a presença forte. Dias que não sente nada. É normal. Você está oscilando entre a consciência do ego e a consciência de Cristo. Continue declarando. A estabilização vem, dias 15 a 21. Clareza. Aqui você começa a sentir uma diferença real. Mais paz, mais certeza, menos medo, menos ansiedade. As primeiras manifestações externas começam a aparecer. Pequenas, mas reais. Dias 22 a 35. Aceleração. As manifestações se intensificam. Oportunidades aparecem. Sincronicidades se multiplicam. Você percebe que sua palavra tem poder. Que quando você declara, as coisas se movem. Dias 36 a 40. Identidade. Você para de dizer, eu tenho o Cristo. E começa a ser o Cristo. Não é mais esforço, é natureza. Você não manifesta mais milagres. Você é o milagre. Ana passou por essas fases, exatamente assim. E quando ela chegou no dia 40, ela escreveu no diário: eu não sei quem era a Ana de antes, mas eu sei quem eu sou agora. Eu sou o Cristo, vivendo como Ana. E isso muda tudo. Agora, antes de continuar, eu quero fazer uma pausa.
Porque você acabou de receber algo extremamente poderoso. Você recebeu uma declaração que mudou centenas de vidas. Você recebeu instruções claras de como despertar o Cristo interior. E você recebeu a verdade que a maioria das religiões esconde. Você não precisa esperar o paraíso para ser divino. Você já é. Esse conhecimento não é comum. A maioria dos ensinamentos espirituais te mantém dependente, te mantém pedindo, te mantém pequeno. Mas Florence Scovel Shinn te liberta. Ela te devolve o poder, que sempre foi seu. Se isso toca a sua alma, se isso ressoa com algo profundo em você, tem uma maneira de honrar esse conhecimento. É o Super Thanks, logo abaixo do vídeo. Quando você clica ali, você não está apenas apoiando o canal. Você está ativando a lei da circulação. Você está dizendo: esse ensinamento tem valor e eu o faço circular. Florence Scovel Shinn sempre dizia: conhecimento espiritual que não circula morre, mas conhecimento que circula multiplica. Então, quando você apoia esse trabalho de resgatar os ensinamentos originais de Florence, você está garantindo que mais pessoas despertem. E quando mais pessoas despertam, o mundo inteiro muda. Então, se esse vídeo mudou algo em você, honre isso. Clique no Super Thanks. Não é sobre quantidade. É sobre reconhecimento. É sobre você dizer: eu recebi algo valioso e eu escolho fazer isso crescer. Agora, vamos para a parte final, porque tem algo sobre Adelaide que você precisa saber. 3 anos depois daquele dia no escritório de Florence, Adelaide não era mais a mesma pessoa. Ela tinha prosperado financeiramente. Ela tinha se curado completamente da doença crônica. Ela tinha encontrado propósito. E, o mais importante, ela tinha encontrado paz. Mas o mais incrível não foi o que aconteceu com Adelaide. Foi o que Adelaide começou a fazer pelos outros. Porque quando você desperta o Cristo em você, você não consegue mais ver as pessoas como vítimas. Você vê o Cristo nelas também. E você começa a despertar isso nos outros. Adelaide passou a ensinar o que Florence Scovel Shinn ensinou. Não formalmente, mas no dia a dia, ela via alguém sofrendo. E, em vez de ter pena, ela decretava: eu vejo o Cristo em você. Desperte. E as pessoas sentiam. Elas não sabiam explicar, mas algo dentro delas respondia. Florence Scovel Shinn dizia que esse era o verdadeiro sinal de despertar. Quando você para de tentar salvar as pessoas e começa a despertar elas, porque salvação é dependência. Despertar é libertação. E você? Vai continuar pedindo? Ou vai despertar? Porque aqui está a verdade nua e crua. A maioria das pessoas que assistem isso não vai fazer nada. Vão achar bonito. Vão concordar. Mas não vão decretar. Por quê? Porque é mais confortável continuar sendo vítima. É mais fácil continuar culpando Deus, o mundo, as circunstâncias. Despertar o Cristo exige coragem, exige responsabilidade, exige você abrir mão de todas as desculpas. Mas, para os poucos que têm coragem, a recompensa é total. Você não vai apenas mudar de vida. Você vai mudar de identidade. Você vai parar de ser humano tentando ser espiritual. Você vai ser espírito vivendo experiência humana. Então, aqui está o desafio. Não é pedido, é desafio direto. Amanhã de manhã, você vai acordar, olhar no espelho e decretar a presença de Cristo. Não apenas uma vez, 40 dias seguidos, sem pular, sem negociar. E no 40º dia, você vai voltar aqui
e comentar o que aconteceu. Pode ser curto, pode ser apenas dia 40 completo. Mas você vai comentar. Porque compromisso público ativa forças espirituais. Florence Scovel Shinn ensinava. Quando você declara publicamente que vai despertar, o universo inteiro conspira para te ajudar. Porque você não está mais brincando, você está comprometido. Então, vai agora. Antes de sair desse vídeo, comenta embaixo. Eu vou despertar o Cristo em mim por 40 dias. E quando você escrever isso, você vai sentir algo. Pode ser arrepio, pode ser calor, pode ser paz. É o Cristo em você respondendo. Finalmente. Eu estava esperando. E se você já começou, se você já está despertando, comenta. O Cristo em mim já está despertando. Porque eu quero saber quantas pessoas aqui já saíram da consciência de mendigo e entraram na consciência de herdeiro. Tem uma última coisa que Florence Scovel Shinn disse sobre o Cristo interior. E eu quero deixar isso com você. Florence Scovel Shinn estava perto do fim da vida, em 1939. E uma jovem perguntou: Florence, quando eu vou saber que o Cristo despertou completamente em mim? Florence Scovel Shinn sorriu e disse: quando você parar de procurar, quando você parar de pedir, quando você parar de duvidar, porque o Cristo despertado não procura. Ele sabe, ele não pede, ele manifesta, ele não duvida, ele é. E aí você vai perceber algo surpreendente. Você vai perceber que a vida inteira você esteve procurando fora o que sempre esteve dentro. Você vai perceber que todos os milagres que você pediu já estavam em você, esperando que você despertasse o fazedor de milagres. E quando você chegar nesse ponto, meu amigo, minha amiga, você vai olhar para trás e ver que tudo mudou. Não apenas as circunstâncias, não apenas a vida externa, mas você, a essência, a identidade. Você não vai mais ser quem você era. Você vai ser quem você sempre foi, destinado a ser. Desde o início. O Cristo manifestado em forma humana, caminhando na terra, fazendo o que Jesus Cristo fez, e obras maiores. Porque você não é exceção, você é continuação. Florence Scovel Shinn passou a vida provando isso. Adelaide viveu isso. E agora é a sua vez. Então, não espere permissão. Não espere sentir-se digno. Não espere estar pronto. Porque o Cristo em você já está pronto. Ele sempre esteve. Ele está apenas esperando que você reconheça, declare e viva. Então, decrete agora. Decrete todos os dias. Decrete até que não seja mais decreto, mas identidade. Até que você não precise mais lembrar, porque você simplesmente é. E quando você chegar lá, você vai entender por que Jesus Cristo disse: vocês são deuses, não como blasfêmia, mas como verdade, como reconhecimento, como convite. O reino dos céus não está esperando você morrer para te receber. O reino dos céus está dentro de você agora, esperando que você desperte. E quando você desperta, o reino dos céus se manifesta na terra, através de você, como você. Essa é a verdade que Florence Scovel Shinn descobriu. Essa é a verdade que Adelaide viveu. E essa é a verdade que agora é sua. Que o Cristo em você desperte plenamente. Que você reconheça quem você realmente é. E que você viva em plena consciência da presença divina que habita cada célula sua. Você não é humano buscando Deus. Você é Deus vivendo experiência humana. E quando você reconhece isso, tudo, absolutamente tudo, muda, está consumado.